Módulo 3, curso FEMEA, análise de modos de falhas e efeitos. Metodologia para análise de risco, FEMEA. Nesse módulo 3, nós vamos considerar grau de severidade, causa da falha, ocorrências, detecção, número de prioridade de risco, que é o NPR, exemplo de aplicação da metodologia FEMEA e FEMEA, análise de modos de falhas e efeitos. Então, neste módulo 3, você vai ver na prática como que é utilizar essa ferramenta na organização. Grau de severidade é o grau de gravidade do efeito da falha para o cliente. Para a determinação do grau de severidade, devem ser cuidadosamente analisados os efeitos da falha. A determinação do grau de severidade deve ser feita pelo engenheiro ou técnico responsável pelo projeto/processo do produto ou sistema. Se disponível, a FEMEA de projeto é uma fonte para se obter o grau de severidade, evitando também que haja diferenças entre a severidade constante nas FEMEAs de projeto e de processo. Grau de severidade. Vamos apresentar uma tabela que vai ajudar a você a definir o grau de severidade de acordo com o projeto que vai ser trabalhado utilizando a ferramenta FEMEA. Por exemplo, efeito, critério de severidade do efeito e índice de severidade. Então você tem no efeito algumas situações, os critérios para você analisar e o índice de severidade. Você vai colocar aí de 1 a 10. Então, por exemplo, perigoso sem advertência. Qual que é o critério de severidade do efeito? Pode pôr em perigo o operador de máquina ou montador. O modo de falha potencial afeta a segurança da operação do veículo e ou envolve não conformidade com a legislação governamental. A falha ocorrerá sem aviso prévio. O índice de severidade, 10. De alto índice de severidade. Agora, é perigoso, mas com advertência. Pode pôr em perigo o operador, a máquina ou o montador. O modo de falha potencial afeta a segurança na operação do veículo e ou envolve não conformidade com a legislação governamental. A falha ocorrerá com aviso prévio. O índice já seria 9, porque é um perigo com advertência. E quando o efeito for muito alto, o critério ou severidade do efeito, grande interrupção na linha de produção ou impossibilidade de montagem, cliente muito insatisfeito. O índice de severidade, 8. E quando o efeito for alto, considerado alto, pequena interrupção na linha de produção ou impossibilidade de montagem, cliente insatisfeito. Índice de severidade, 7. E quando for moderado, pequena interrupção na linha de produção, grande parte ou todos os produtos devem ser selecionados, cliente sente desconforto. Então já seria um índice 6. E quando o efeito for baixo, pequena interrupção na linha de produção, uma parte dos produtos deve ser selecionada. O cliente sente alguma insatisfação. O índice, nota 5. Quando for muito baixo o efeito, pequena interrupção na linha de produção. O produto deve ser selecionado e uma parte retrabalhada. Defeito notado pela maioria dos clientes. O índice de severidade, 4. Menor, um efeito menor. Pequena interrupção na linha de produção. Uma parte dos produtos deve ser retrabalhada, mas fora da estação de trabalho. Defeito notado pela média dos clientes. Já seria o índice nota 3. Muito menor, pequena interrupção na linha de produção. Uma parte dos produtos deve ser retrabalhada dentro da estação de trabalho. Defeito notado por alguns clientes. Então, o índice de severidade 2. E quando não tem nenhum, ou seja, não afeta a performance do produto
e não prejudica o processo. Seria o índice 1. Então, essa é uma sistemática utilizada. Então, quando você for utilizar a planilha, nós vamos considerar lá aonde você vai inserir os índices de acordo com os efeitos que forem identificados no seu processo. E da causa da falha, a determinação da causa da falha é essencial em um estudo de FEMEA, pois é na causa da falha que o grupo irá atuar para a determinação das ações recomendadas, as ações preventivas. A causa da falha deve ser corretamente determinada. Caso contrário, as ações recomendadas podem não ter efeito real sobre a ocorrência da falha, causando perdas em investimento e problemas durante a produção, rejeição, retrabalho, etc. Deve-se notar que, para alguns tipos de falha podem existir duas ou mais causas. Nestes casos, todas elas devem ser listadas para serem trabalhadas e definidas assim ações para correção do problema. Ocorrências é a frequência com que um tipo de falha ocorre, devido a uma ou várias causas. O índice de ocorrência tem um significado mais importante que apenas seu valor. A única maneira de reduzi-lo é impedir que a causa aconteça. A tabela do próximo slide deve ser utilizada para indicar o índice de ocorrência, bem como garantir a consistência da formação do NPR, que é o número de prioridade de risco. As taxas de falhas prováveis são baseadas na frequência de falhas previstas para o processo. Sempre que o CPK for menor que 1,33, é importante uma análise para a tomada de decisão. Nos processos em que existe a inspeção 100% como operação de rotina, deve-se considerar para a determinação do índice de ocorrência as rejeições detectadas na inspeção 100%. A inspeção não diminui a frequência com que a falha ocorre. Ocorrências. Vamos apresentar para você aqui uma tabela de probabilidade da falha para ajudar você quando for utilizar a ferramenta FEMEA. Então, essa tabela é composta de probabilidade da falha, taxas de falhas possíveis, o CPK e o índice de ocorrência. Por exemplo, se a probabilidade da falha for muito alta, ou seja, falhas persistentes, você tem como taxa de falhas possíveis maior ou igual a 1 em 10, tá? Um CPK menor que 0,55, então seu índice de ocorrência é 10. Se você tiver taxas de falhas possíveis 1 em 20, maior ou igual a 0,55 de CPK, o índice de ocorrência seria 9. Se a probabilidade for alta, geralmente associada a processos similares aos anteriores que apresentaram falhas frequentes. Preste atenção, falhas frequentes. Se você tem taxa de falhas possíveis de 1 em 50, com CPK maior ou igual a 0,78, seu índice de ocorrência seria 8. Se a taxa de falha está entre 1 em 100, com CPK maior ou igual a 0,86, o seu índice de ocorrência é 7. E se a probabilidade da falha for moderada? O que seria moderada? Geralmente associada a processos similares aos anteriores, que apresentaram falhas ocasionais, mas não em maiores proporções. Ou seja, como taxas de falhas possíveis seria 1 em 200, com CPK maior ou igual a 0,94, o índice de ocorrência seria 6. Se você tem como taxa de falhas 1 em 500, com CPK maior ou igual a 1, então seu índice de ocorrência seria 5. Agora, se a probabilidade da falha for baixa, ou seja, associada a processos similares que apresentaram poucas falhas. Então, se a taxa de falha for 1 em 1000, com CPK maior ou igual a 1,10, o seu índice de ocorrência seria 4. Se a sua taxa de falha for 1 em 10.000,
um CPK maior ou igual a 1,20, seu índice de ocorrência é 3. E se a sua probabilidade da falha for remota, ou seja, falha improvável, processos quase idênticos? Se você tem taxas de falhas de 1 em 20 mil, com o CPK maior ou igual a 1,33, seu índice de ocorrência seria 2. Agora, se você tem menor ou igual a 1 em 1 milhão, com o CPK maior ou igual a 1,67, seu índice de ocorrência seria 1. Então essa é uma tabela onde te dá os critérios para que você possa trabalhar a probabilidade utilizando a ferramenta FEMEA. Detecção é a estimativa da probabilidade de detectar a falha no ponto de controle previsto no processo. Na avaliação do índice de detecção, deve-se assumir que a falha ocorreu, independente do índice de ocorrência. O índice de ocorrência baixo não significa que o índice de detecção também será baixo. A precisão e a exatidão na detecção de falhas estão principalmente nos seguintes pontos. Preste atenção. Confiabilidade dos meios de controle utilizados, exatidão do padrão de aceitação e eficácia da inspeção efetuada à amostragem, e também existência de procedimentos escritos. Detecção. Nesse slide, vamos mostrar para você uma tabela onde tem aí os critérios para utilizar na planilha FEMEA no que se diz respeito à detecção. Então nós temos uma coluna detecção, uma coluna de critérios e, por fim, o índice de detecção de acordo com cada situação. O que são critérios? Critérios é a probabilidade de um defeito ser detectado antes do próximo controle do processo, ou no processo subsequente, ou antes que a peça ou componente deixem o local de manufatura ou montagem. Então, se eu tenho a detecção totalmente incerta, significa que o controle do projeto não detectará e ou não poderá detectar causa, mecanismo potencial e o modo de falha subsequente, ou não existe controle do projeto. Então seria um índice de detecção 10. Muito remota a detecção. Então, chance muito remota de que o controle do projeto detecte causa, mecanismo e modo de falha subsequente. Então seria um índice 9. Se a detecção é remota, então você tem uma chance remota de que o controle do projeto detecte causa, mecanismo e modo de falha subsequente. O índice de detecção, nota 8. Se for muito baixa, chance muito baixa de que o controle do projeto detecte causa, mecanismo e modo de falha subsequente. Seria um índice 7. E quando for baixa, chance baixa de que o controle do projeto detecte causa, mecanismo e modo de falha subsequente. Índice de detecção 6. Quando for moderada, chance moderada de que o controle do projeto detecte causa, mecanismo e modo de falha subsequente. É um índice de detecção nota 5. Moderadamente alta. Chance moderadamente alta de que o controle do projeto detecte causa, mecanismo e modo de falha subsequente. Seria um índice 4. E quando a detecção for alta, chance elevada de que o controle do projeto detecte causa, mecanismo e modo de falha subsequente. Seria um índice 3. E quando for muito alta, chance muito elevada de que o controle do projeto detecte causa, mecanismo e modo de falha subsequente. Seria um índice de detecção 2. E quando for detecção quase certa, controle de projeto quase que certamente detecte potencial causa, mecanismo e modo de falha subsequente. Então seria um índice nota 1. Seria um peso, né? Teria 1, 2, 3 até o 10. Então seria essa sequência de numeração
e cada valor tem a sua correlação com a tabela de detecção e critério. E esse índice depois você vai observar que mais à frente tem uma coluna onde você vai analisar o problema, o que está acontecendo e classificar de acordo com o índice de detecção. Número de prioridade de risco, que é o NPR. É o produto dos índices de severidade, ocorrência e detecção. Seu objetivo é somente indicar prioridades às ações recomendadas. Para se verificar a necessidade ou não de ações corretivas, devem ser analisados conjuntamente os índices de severidade, ocorrência e detecção. A simples análise ou comparação do risco não é suficiente para essa decisão. Portanto, critérios de priorização para tomada de ação e o NPR. Por exemplo, prioridade 0, item vulnerável importante, requer ações imediatas e ou preventivas. NPR alto, acima de 100. Prioridade 1, item importante e vulnerável, requer ações corretivas e ou preventivas a curto prazo. NPR médio, 50 a 100. Prioridade 2, item pouco vulnerável. Podem ser tomadas ações corretivas e ou preventivas a longo prazo. É um NPR baixo, de 1 a 50. O NPR é o produto das notas de severidade, ocorrência e detecção. Este valor deve ser usado para estabelecer as prioridades no projeto, como um diagrama de Pareto. Para altos NPRs, a equipe deve empreender esforços para reduzir o risco calculado, promovendo ações corretivas. Como prática geral, quando houver uma nota alta de severidade, deve ser dada atenção especial a esta falha, independentemente do valor do NPR. Muito importante esse ponto, porque às vezes a pessoa analisa o resultado final das notas de severidade versus ocorrência versus detecção e esquece desse ponto. Então é muito interessante esse último parágrafo. Ou seja, quando houver uma nota alta de severidade, deve ser dada atenção especial a essa falha independente do valor do NPR. Ok? Então você vai ver isso no exercício que nós preparamos no final do módulo, que vai estar disponível lá nos documentos complementares. Tá ok? Exemplo de aplicação da metodologia FEMEA. Ao lado, do seu lado direito da tela, temos um sistema de reação. Um vaso de reação EP1 possui como parâmetro crítico de controle a temperatura, indicada pelo termômetro TG1, e controlada através do transmissor de temperatura TT1, que alimenta de sinal tanto o sensor de temperatura, que é o TS1, aterrado, para acionar o alarme TA1 no painel de controle da fábrica, como também o controlador automático de temperatura TC1, também no painel, que por sua vez emite um sinal pneumático para acionamento da válvula de controle TV1, responsável pela alimentação da água de resfriamento do vaso EP1. Uma válvula de bypass H1 permite o controle manual da vazão de água. Há ainda uma válvula de alívio RF1 para a segurança do reator. Então esse é um exemplo, nós vamos trabalhar ele agora na prática, nos slides a seguir, preenchendo uma planilha FEMEA. Nesse slide nós estamos apresentando para você, dentro do que foi relatado no slide anterior, que seria usar a ferramenta FEMEA nessa planilha, o modelo de planilha utilizada
em várias empresas. Então, preenchemos para que você possa ter uma noção do que foi relatado no slide anterior. Então, se você observar aí, na primeira análise, severidade, ocorrência e detecção, chegou-se a um resultado de NPR de 108, foram estabelecidas ações recomendadas, um responsável e um prazo, e após a realização, o NPR reduziu para 18, ficando numa faixa aceitável. Aí terei que comparar com o que foi classificado no slide anterior. Lembrando que cada empresa pode criar a sua tabela de severidade, de ocorrência e detecção de acordo com o que for melhor para a organização, para que ela possa ter referência para desenvolver os trabalhos. FEMEA, análise de modos de falhas e efeitos. A partir desse slide, nós vamos mostrar para você como preencher uma planilha de FEMEA. Esse é o modelo mais usado, mas existem outros modelos, mas o conteúdo, o método, nós vamos apresentar conforme nós consideramos as tabelas de severidade, ocorrência, detecção, para você ter uma ideia de como que é na prática. Então, primeira coluna aqui, nós temos processo, função do processo, que seria descrição simplificada do processo e análise. Propósito, função do processo. Uma observação, várias operações que envolvem diferentes modos de falhas e listar cada operação como processo separado. Então, no que se diz respeito a processo função, foi definido como exemplo operação 100. Modo de falha. Nessa coluna, modo de falha, seria modo de falha potencial, seria relacionado à não conformidade na operação, associação com operações subsequentes, e uma observação é assumir que os materiais vindos de operações anteriores estão corretos. E também exemplos de questões a serem respondidas. Como o processo peça poderia falhar em atender às especificações? O que é um cliente, usuário final, operação subsequente, que considera como falha? E nesse modo de falha, no nosso exemplo do processo de operação 100, nós relacionamos aí deformação do virabeguim, dentro do exemplo que nós estamos propondo para você neste curso. Na coluna efeitos da falha, seriam efeitos no cliente, considerar o efeito para todos os clientes, usuário final, exemplo, ruído, aparência. Próxima operação, exemplo, não monta, não conecta. Então, seria aí efeitos da falha. E como exemplo, nós colocamos batimento excessivo, que tornará a lubrificação deficiente, travando o motor. Campo severidade. Severidade aplica-se somente ao efeito. Se o cliente afetado está fora, conhecimento da equipe de processo, consultar o FEMEA de projeto e ou responsáveis pelo projeto. Então, está relacionado à severidade. E dentro desse nosso exemplo, nós usamos a tabela que nós apresentamos em slides anteriores e classificamos como uma severidade nota 9. Coluna classificação, ou seja, características especiais, críticas de segurança, consultar documentos de engenharia. Então, nesse caso seria a classificação. Então, de acordo com essas características e as informações da engenharia, seria preenchida essa coluna.
Coluna Causas da falha. Causas da falha, definida como e ou pela qual a falha poderia ocorrer. Exemplo, torque, solda incorreta, montagem incorreta, está relacionada a causas da falha. Nesse exemplo, nós colocamos que posicionamento incorreto do virabreguim no entre eixos. Campo ocorrência. Ocorrência é a probabilidade de uma falha ocorrer. Índice a considerar, dados estatísticos de processos similares e histórico de processos similares. E ocorrência, no exemplo, nós estamos classificando como nota 4. Campo meios e métodos de controle é a capacidade dos controles detectarem ou preverem a ocorrência do modo de falha. Exemplo, CEP, teste 100%, inspeção 100%. Tá? Então está relacionado aí a meios e métodos de controle. E no nosso exemplo, nós relacionamos aí verificar 10 peças a cada 2 horas, registrar no formulário DPR 505 e enviar 2 peças por turno à metrologia. Coluna detecção. Avaliação de capacidade dos meios e métodos de controle. Então, no exemplo deste módulo, deste curso, nós classificamos como detecção com pontuação 3. Coluna do NPR. Número de prioridade de risco. Como que se calcula o NPR? O NPR é calculado pegando severidade vezes ocorrência vezes detecção. Então, no nosso exemplo, nós estamos apresentando neste curso, você pode observar que severidade 9 vezes ocorrência 4 e vezes detecção 3 teve como um NPR 106. Nesse caso, priorizar ações, analisar individualmente os índices de severidade, ocorrência e detecção relacionado ao NPR. Colunas de ações recomendadas e responsável e prazo. Dentro do nosso exemplo, nós tivemos aí um NPR de 106. Portanto, ações recomendadas com NPR 106. Reduzir ou impedir a frequência da ocorrência da falha, revisão do processo projeto. Aumentar a probabilidade de detecção, melhoria de controle. E no campo responsável e prazo, estabelecer um cronograma com o responsável pela ação flow-up. Então está relacionado a ações recomendadas e responsável prazo. Dentro das ações, a gente colocou aí introduzir dispositivo automático para o controle do avanço e como responsável Paulo Gomes e o prazo até 9/6/2020. Ok? Campo resultado das ações. Ações tomadas. Após as ações experimentadas, registrar as ações que efetivamente foram tomadas. Resultado, reavaliação do NPR, análise crítica e novas ações se necessário. Colocar nessa coluna. Então, mediante todo o exercício, você observou que com a primeira etapa do NPR, que chegou a 106, com resultado de 106, não foi um resultado satisfatório, foram providenciadas medidas, ações, para que esse resultado fosse melhorado e estabeleceu o responsável e o prazo. Então, mediante uma nova análise, chegou a um NPR de 27. Então, se você observar lá no que foi definido como critério de NPR, chegou-se a um resultado positivo nesse trabalho. Essa é a ferramenta, tá,
que se usa nas organizações. É uma ferramenta fácil de trabalhar, porém requer muito conhecimento técnico, requer muita habilidade, conhecimento, utilização de ferramentas e análises que possam realmente buscar aí os melhores resultados para a organização. Mas o exemplo foi um exemplo mais simples para que você possa ter uma ideia de como que é na prática o exercício e como que essa ferramenta ela realmente traz muitos resultados positivos para as organizações. Chegamos ao fim do módulo 3. Preparamos aí um questionário com algumas perguntas para que você possa responder e logo em seguida você receberá o seu certificado de conclusão do curso. Eu agradeço a sua atenção. Espero que realmente as informações citadas neste curso possa fazer diferença para o seu aprendizado. Espero rever você em outros de nossos cursos.